Boa noite a todos. Boa noite, Então, pessoal. Everson já está aqui com a gente para poder ministrar, né, o terceiro módulo, onde ele vai estar aprofundando a questão da sucessão familiar em relação ao planejamento. Everson, é com você. Falo que dispensa apresentações. Estaremos aqui te ouvindo e repetindo o que eu falei agora há pouco. Quem desejar fazer perguntas durante o curso, é só estar levantando a mão que a gente vai estar liberando para interação com o Everson, tá bom? Everson, com Obrigado, você. Rosane. Valeu, Rosane, obrigado. Bom, boa noite a todos. Como a Rosane muito bem colocou, eu realmente gosto de como sala de aula, né? Acho que a gente bater um papo, a gente vai ter uma hora aí, uma hora e pouquinho para bater um papo sobre planejamento sucessório no agronegócio, né? Eu vou trabalhar um pouco com vocês aqui, sempre vinculando um pouco do agronegócio. Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui. Ok, vamos lá, pessoal. Por favor, caso alguém queira participar, contribuir, pode levantar a mão aí que a Rosane vai me falar quem está querendo participar. E realmente ó, é mais um bate-papo aqui, para a gente aprofundar um pouco mais no tema sobre planejamento sucessório. Bom, me apresentando um pouco, meu nome é Everson. Hoje eu estou como diretor administrativo e financeiro aqui da FCAP Business School. Sou também diretor dos programas estruturados do IBF, né, como apresentei já no primeiro dia do curso. Eu sou formado hoje em administração, minha formação base é administração. Tenho uma especialização em economia e finanças, o meu mestrado em administração e contabilidade. Atuo muito na linha ali de valuation, alfabetização financeira. Essa foi minha pesquisa. E no doutorado agora também, eu sou doutorando em administração e contabilidade. É, Estou trabalhando muito sobre liderança dentro do doutorado, né? Saí um pouco aí de finanças e mercado de capitais e fui um pouco mais para liderança, identidade de liderança. Além disso, sou professor aqui da FUCAP nas áreas de finanças, de matemática financeira, de gestão, de estratégia, atuo como professor também. Já deixo aqui todos os meus contatos, é, e vocês podem ficar à vontade, depois vou compartilhar esse material e vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo e a gente bater também mais um papo, tirar aquelas dúvidas que vocês caso tenham, beleza? Então vamos lá, falando sobre agronegócio, né? Lembrando que estamos falando sobre planejamento sucessório. Já tivemos aí nos primeiros encontros falando um pouco sobre o ambiente brasileiro, o cenário que nós estamos, mas quando a gente olha o agronegócio, existem dois pontos que eu gosto sempre de trazer e que é de extrema importância também no planejamento sucessório, né? O mercado, o setor do agronegócio, ele é um mercado extremamente resiliente, né? Ele tem mostrado resiliência em momento de crise, em período pandêmico. Então, ele já demonstrou uma resiliência no período de crise econômica. Por que eu trago isso, né? Eu trago isso porque a gente está falando de planejamento sucessório. Não existe planejamento sucessório se não há resiliência, né? Então, você está envolvido dentro de um setor econômico resiliente que precisa também ser inserida uma gestão resiliente, né? E aí, quando a gente fala de resiliência, a gente não tem como falar e deixar de lado a cultura, né? A diversidade cultural, de culturas na extensão territorial do nosso país, ela é muito vasta. Então, veja, opa, nós temos aqui entre aspas, um problema. Eu estou num ambiente, inserido num ambiente que é resiliente, um setor que é resiliente, preciso fazer um processo de planejamento sucessório aonde que demanda de mim, né, e do próximo resiliência, porém eu tenho uma questão, cultura. Mudar a cultura é muito difícil. E quando a gente fala de cultura, né, a gente tem a cultura do país e nós temos a cultura da família, nós temos a cultura
da empresa, nós temos a cultura da fazenda. E muitas das vezes, quando nós estamos falando de planejamento sucessório, nós estamos falando em mudar a cultura. Essa é a grande questão. Pessoal, aqui, hoje, eu poderia muito bem falar com vocês e me aprofundar com vocês em análise tributária de planejamento sucessório. E aí, isso aqui, em uma hora e meia, a gente não consegue falar isso. Aqui nós temos pessoas que podem muito bem nos falar, nos ajudar sobre análise tributária do planejamento sucessório e também sobre técnicas jurídicas, né? Porque não existe o processo do planejamento sucessório sem formalização tanto da análise tributária quanto das técnicas jurídicas. Até porque, muitas das vezes, nós fazemos planejamento sucessório justamente olhando um pouco a gestão desses dois lados. Só que eu quero me aprofundar em outra parte aqui. Não quero entrar nessas duas temáticas, nessa rica uma hora e meia que a gente tem. Eu quero falar realmente da gestão do negócio. Essa é a grande questão. O planejamento sucessório ele pode ser muito bem analisado, ser analisado da ótica da gestão tributária e da gestão jurídica. Mas veja, na própria minha fala, eu falo na gestão. Antes de tudo vem a gestão do negócio. Antes de tudo vem a estruturação da gestão. Na verdade, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre planejamento sucessório, mas como se dá uma gestão no processo de planejamento sucessório. Mas antes, a gente precisa, como eu falei, se situar e analisarmos o contexto que nós estamos. Veja, nós temos vivido tempos onde as coisas estão mudando, né? E aí eu trago uma ótica das lâmpadas, né? Até as lâmpadas estão mudando. Nós estamos em um processo de mudança, aonde nós preparamos a nossa sobrevivência, no campo da nossa sobrevivência, o consumo, ele tem mudado. Nós passamos por um período pandêmico, onde o período pandêmico ele nos ensinou e nos trouxe muita coisa nova. E quando a gente fala de gestão, a gente também teve uma profunda mudança no consumo. Eras, por que você está falando de consumo se a gente está debatendo planejamento sucessório? No final, nós fazemos gestão para entregar algo para alguém, né? Ou esse alguém ele vai consumir o produto ali, né? No caso, falando do agronegócio, o produto advindo lá desse campo, né? Mas nós temos que pensar em pessoas aqui. Quando a gente fala de consumo aqui, eu estou falando de consumir o aprendizado e de forma planejada. E como esse aprendizado, após um período pandêmico, onde as pessoas mudaram e a nova geração mudou, veja, nova geração. Eu estou falando que eu estou fazendo planejamento sucessório, aonde sai uma cultura da antiga geração e vem a nova geração. Só que a gente tem uma questão cultural aqui. Nós temos um consumo diferente de um jovem. Um consumo diferente, nós não podemos pensar que as pessoas pensam da mesma forma que a gente. Então, pessoal, quando a gente vai se aprofundando ainda mais nessas mudanças, a gente identifica uma outra questão aqui. Veja, muitas das vezes, a gente, há anos atrás, 30, 40 anos atrás, os relatórios eram feitos, por exemplo, em máquinas de escrever. Se você coloca hoje uma máquina de escrever para um cara de 30 anos, de 20 anos, ele não vai entender o que é aquilo. Então, por que eu trago essa figura de linguagem? Porque se durante o planejamento sucessório nós não traduzirmos para o cenário atual o que é gestão e o como se faz a gestão nesse meio,
a gente vai ter um problema de assimetria de informação. O que é essa assimetria de informação? Você quer passar a mensagem, mas a forma que você está passando, ela não vai ser compreendida. Nós temos que entender que o avanço tecnológico, ele também trouxe muita mudança para o agronegócio. Às vezes a gente pensa que o agronegócio ele não é tecnológico, pelo contrário. Vocês muito bem mais sabem do que eu que quando a gente vai no agronegócio, dificilmente a gente não vê tecnologia. Hoje as novas máquinas, hoje a nova forma de se fazer ali o plantio, ou que seja independente da área do agronegócio, ele está também sendo inserido a tecnologia. E aí a gente tem uma questão bem interessante, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está falando de um aprendizado reverso, né? Muitas das vezes a tecnologia hoje, em casos de sucesso de planejamento sucessório, ela é ensinada e ela é passada pela nova geração. E quando nós falamos em um ambiente onde já passou por um planejamento sucessório, muitas das vezes vocês vão na terra, vocês vão na gestão daquele negócio e vocês, se nós tivermos um planejamento sucessório de sucesso, a gente vai ver uma tecnologia embarcada naquele negócio. Por quê? Porque é a mudança. E essa mudança, ela tem que ser aceita. Eu não quero ser aqui, pessoal, romântico em planejamento sucessório. Eu estou trazendo aqui para vocês o que a literatura fala. A literatura fala que o planejamento sucessório também é uma quebra de paradigma. Não é apenas o processo burocrático de se fazer um planejamento sucessório. Quando a gente fala de planejamento sucessório, primeiro a gente tem que trabalhar a questão cognitiva, trabalhar a mente. E isso não é novidade para ninguém, mas é o maior caso, é o maior número de problemas que nós temos em um ambiente de planejamento sucessório. E muitas das vezes não é completado por causa disso. E aí quando nós olhamos para frente, né, quando nós olhamos qual é o próximo cenário que nós estamos vendo, nós estamos em meio a grandes incertezas. Veja, fazer um processo um processo sucessório já não é tão fácil. Agora, inserido em um ambiente de certeza, em um país que me traz cenários e deadline de tempo ali, aonde me traz incerteza, por exemplo, incerteza na economia. Eu não sei o que pode ser amanhã, eu posso prever, a certeza não. E aí, quando a gente olha para a economia, nós olhamos o potencial que o agro tem. O agronegócio, como foi muito bem falado já nos nossos primeiros encontros, ele representa uma grande parte da economia. Hoje, no Espírito Santo, a gente está falando mais de 30% do PIB do Estado, sendo responsável o agronegócio. Quando nós vamos para os nossos interiores, do norte ou sul, a gente vê fortemente o agronegócio, responsável por trazer e girar essa máquina da economia, que também nos traz a incerteza. Incerteza por quê? Muitas das vezes temos como reforma tributária. Durante o ano, dentro do IBEF mesmo, nós por diversas vezes nós debatemos reforma tributária. Debatemos como a reforma tributária vai impactar os nossos negócios. E no agronegócio não vai ser diferente. A reforma tributária, assim que ela for consolidada, ela vai impactar também o agronegócio. E nós temos que saber disso. É por isso que eu estou falando sobre aqui, pessoal, de gestão.
A gestão, ela tem que passar por um processo de planejamento sucessório, mas tem que passar por um processo de planejamento sucessório de forma profissional, para que quando chegar problemas como esse, ou formas de se pensar diferente em meio a grandes incertezas, ou frente a uma reforma tributária, o negócio ser sustentável. E aí nós temos, poxa, problema da taxa de juros. O que a taxa de juros tem a ver comigo, Everson? Eu sou do agronegócio e eu tenho incentivos, por exemplo, para captação. Eu tenho incentivos para investimento. Só que quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando também sobre renovações de contratos, a gente está falando também sobre mão de obra. A mão de obra hoje, quando a gente fala de estratégia, ela é o recurso mais valioso. E quando a gente fala de bem, ela é o bem, ele é o bem mais valioso. A mão de obra ela não pode ser substituída, a mão de obra ela não tem, ela não perde valorização. Então a mão de obra também num planejamento sucessório, ela é extremamente importante. Veja bem, a gente fala de planejamento sucessório, aonde sai tem uma antiga gestão, tem uma antiga, na boa, um bom uso da palavra, tá, pessoal? Nós temos uma antiga gestão, uma antiga forma, uma antiga cultura de se relacionar com a mão de obra, o grupo de funcionários ali, ou da fazenda, ou do sítio que seja. E aí, quando a gente olha para o novo cenário, a gente tem uma forma diferente de lidar com a gestão, uma figura de liderança diferente, que também pode ser impactada. Veja que eu estou trazendo para vocês aqui, primeiro, pontos que pode gerar incerteza em um ambiente que, durante o planejamento sucessório, pode vir acarretar. E aí, a gente tem aí também o fato de efeitos climáticos, enfim, isso tudo vai entrar como pauta. Mas aí, como manter essa empresa? Porque é uma empresa. Ah, mas o meu negócio ele é familiar, eu tenho amor envolvido nisso, e quando tem amor, esse negócio vai ser sustentável. Concordo, o amor ele tem que fazer parte do negócio, mas sem profissionalização da gestão, muito provavelmente a sustentabilidade do negócio também ele vai estar em jogo. Porque você não está sozinho, você está em um ambiente e em meio a um ambiente que nos traz a insegurança. Então, quando a gente não tem a sucessão, o planejamento sucessório antecipado, muito bem planejado, a gente pode estar reforçando uma incerteza que já está intrínseca no seu negócio. Eu falei disso tudo, do cenário de incertezas, para reforçar, pessoal. Quando você fala de planejamento sucessório, você está falando de passar por uma incerteza de sustentabilidade do negócio. À medida que, e dependendo de como esse planejamento sucessório ele vai se dar. Tá, Everson? E daí? E daí, pessoal, é que o agronegócio, como eu falei, ele é uma força na economia brasileira. Novamente, não sendo nem um pouco romântico aqui, mas a gente está vendo dado, né? O agronegócio está realmente cada vez mais inserido. Porém, contudo e todavia, esse negócio pode ir para o ralo. É isso mesmo, pode ir para o ralo se nós não tivermos uma continuidade muito bem planejada. A literatura, pessoal, destaca que realmente muitos negócios do agronegócio, ele morre no momento da transição para a segunda geração. Isso é a literatura, já trouxe, nós temos artigos científicos que falam isso. Eu posso depois até compartilhar com o grupo aqui, tá? Pelo grupo, os artigos, a literatura que fala isso. E já está provado cientificamente que a continuidade desse negócio
ele depende de uma boa transição, de um bom planejamento sucessório. E aí, quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente está falando um negócio muito bem, muito importante e que no íntimo ele lida com a gente também. A gente está falando de legado familiar. A gente está falando de uma continuação, uma continuidade de um negócio, não é qualquer negócio. É um negócio que foi construído muito provavelmente com muito suor e vem sendo construído de longos anos. E aí, pessoal? Everson, só um Oi? minuto. A gente tem um aluno que levantou a mão. Você prefere que ele fale Pode, agora ou pode ficar à depois? vontade. Pode ficar à vontade. Joia. Jonathan, pode ficar à vontade. Everson, Oi. eu só queria frisar algo que já foi dito por mim na primeira aula lá com o Otaciano, que o planejamento sucessório ele faz parte, ele está dentro, ele pressupõe a governança. Se não tiver governança, vai ser muito mais difícil fazer esse planejamento sucessório. Até porque na governança você vai organizar a família, o negócio familiar, e vai torná-lo, vamos dizer assim, inteligível, né? Vai Sim. dar Uhum. condições de perenidade. Se você não tiver Exato. isso, não adianta, você vai fazer testamento, você vai fazer doação, vai colocar cláusula de usufruto, ou então vai criar uma empresa, colocar uma. Vai fazer o quê? Né? Então, se não criar Exatamente. governança, a mesma coisa eu dizia lá atrás, quando a gente fala em compliance. Não adianta você falar em compliance se você não tiver governança. Né? Governança. A governança é o braço de tudo. Né? Então, eu só queria. Perfeito, Jonathan. Isso me incomoda um pouco. Não, você fez uma colocação que, inclusive, eu vou falar logo mais à frente, você antecipou aí realmente uma questão extremamente importante. A governança, o Jonathan, Jonathan, né? Ele é um dos instrumentos para que nós tenhamos o planejamento sucessório bem eficaz, tá? Eu vou falar um pouco mais na frente sobre exatamente isso. Mas eu quero aproveitar também a tua fala, Jonathan, que você trouxe uma questão importante que, inclusive, ele é um dos pontos da definição de planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório ele é dado como o momento da transferência ordenada de gestão e liderança. Eu paro aqui. É o momento da transferência ordenada de gestão e liderança. Veja, pessoal, eu estou falando duas coisas que está extremamente vinculada a pessoas, a cultura, a quebra de paradigma. E aí, a definição ela completa. E propriedade de um negócio. Veja que a própria definição, ela coloca que, primeiro, eu transfiro gestão, eu transfiro figura de líder, eu tenho uma nova figura de líder, eu tenho uma nova forma de fazer gestão, que me traz uma continuidade de anos de legado para trás, e aí depois eu aplico isso em uma propriedade já existente de negócio. Isso é a definição. O que a gente transfere é conhecimento. O planejamento sucessório é um momento de transferência de conhecimento. Conhecimento de fundadores que não deve ser desconsiderado, só que também empatia por aceitar um novo nesse negócio. E aí, por isso que eu trago duas questões. Uma coisa é a sucessão, outra coisa é a herança. A sucessão, ela tem que acontecer antes de vir essa palavra herança. A sucessão,
como o próprio Jonathan falou, ela tem que ser estruturada em cima de uma governança. E aí, por que isso é diferente? Porque uma coisa eu estou falando de liderança, uma coisa eu estou falando de gestão e outra coisa eu estou falando de bem. Eu posso ter o processo de herança, mas eu não posso ter o processo de sucessão. E esse negócio ir para o ralo. Essa é a palavra. Então, veja, gostaria que ficasse muito bem definido essas duas questões. A sucessão é um negócio planejado, ainda em vida, tá? Ainda em vida. Não, não é a herança, não é a partilha do bem. Por isso que nós falamos de planejamento. O planejamento ele vem antes do sucessório. É uma coisa planejada. E aí, quando a gente fala de planejada, existe um ditado que fala pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Você tem esse ditado. E aí, como a gente sai disso, né? É justamente a sucessão ser um processo natural dentro do negócio, dentro desse ambiente, né? E aí, pessoal, é o que o Mota ressalta aqui na literatura, que o bem se faz melhor se antecipado e o mal é menos mal se previsto. Veja, de todos os lados, o negócio tem que ser planejado. De todos os lados, o momento do planejamento, a sucessão, estou falando de sucessão, não estou falando herança. Ela tem que ser controlada e ela tem que ser antecipada. Só que quando a gente fala de antecipação, planejamento, coisa linda. Só que a gente está falando de três conjuntos. A gente está falando família, empresa e propriedade. Putz, Elson, você colocou aí três problemas, né? Entre aspas, tá, pessoal? Misturar família, negócio, propriedade é um fuzuê. Só que o planejamento sucessório ele é justamente para quebrar esse paradigma, como eu já falei aqui com vocês. Eu comecei aqui o nosso bate-papo falando de cultura, né? De quebra de paradigma. E aí, quando a gente tem, primeiro aqui, a gente tem não sei se vocês estão vendo aqui, o membro da família. Segundo, nós temos a empresa. Terceiro, aqui, a propriedade, né? Então, nesse segundo aqui, nós temos aqui, nesse conjunto aqui, empregados que não são familiares e não são propriedade. Ou seja, a mão de obra, ela está aqui. E essa mão de obra, ela tem que ser gerida. E quando ela é gerida por um líder que tem figura de líder, ela é muito bem gerida. No terceiro aqui, a gente tem a propriedade. E aí, quando a gente fala de propriedade, a gente está falando que proprietários que não são da família nem atuam na gestão. Ou seja, eu estou falando aqui que nós podemos também ter um outro agente, que é um investidor. Nós temos casos de negócio no agro mesmo que só está ali como investidor. Ele não tem participação direta ali na gestão, tá? Ele não é da família, mas ele está investindo no negócio. E quando a gente tem um investidor, e aqui a gente tem um grupo aqui que conhece bastante os investimentos, nós estamos falando que existe uma cobrança, né? Então, veja, mais um agente que a gente está trazendo, ó, aspas, para dentro de casa, né? E aí no quarto aqui, aí a gente começa a ter as interseções. Nós temos aqui, ó, familiares proprietários que não atuam na gestão. Às vezes até dá um pitaco, mas não atuam na gestão.
No quinto aqui, aí a gente já vai começar a lidar com aquela galera que, opa, eu sou da família e eu tô na gestão. No seis, a gente tem aquela galera que atua na gestão e não são da família. Cara, esse cara aqui eu quero trazer aqui para fora. Esse cara aqui, em um momento de planejamento sucessório, é um dos caras que mais ficam no receio, né? Novamente, não sendo romântico. É o cara que fala, cara, a minha gestão está em jogo, isso tudo que pode mudar. Esse é o cara que fica andando na corda bamba, pelo menos achando que está andando na corda bamba. E aí, quando a gente tem um planejamento sucessório, a gente vai ver logo mais na frente, bem planejado, bem feito, com estrutura de governança legal, nós vamos ver que, na verdade, esse cara aí é um dos agentes mais importantes no momento do planejamento sucessório. Muitas das vezes, esse cara aí, se ele não está, ele tem que ser convidado para estar no planejamento sucessório. É quem também pode ajudar no conhecimento da firma de fato, conhecimento profissional, ok? E aqui no meio, de fato, nós temos a família que tem a propriedade e que também participa da empresa. Então, pessoal, veja, em um planejamento sucessório, por isso que ele precisa de fato ser muito bem planejado, a gente está falando de muitas variáveis. São muitas variáveis para ser controladas. São muitos agentes que nós estamos lidando. E esses agentes, eles precisam ser controlados, eles precisam ser cuidados para que esse processo seja muito bem analisado. E aí, no modelo tridimensional de desenvolvimento do planejamento sucessório, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ainda falando desse família, empresa e propriedade, eu queria chamar a atenção aqui para vocês em relação à empresa, né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando que a empresa ela tem, como eu falei, um histórico, né? Ela tem o seu início lá com o patriarca, né? E a gente falando do agronegócio, muitos começam com uma terrinha pequena, vai ganhando expansão por seu suor mesmo, vai entrando no momento que a gente chama de growth, né? De crescimento aqui, de expansão desse negócio. Esse negócio ele começa a vir para o nível de maturidade. Aí eu quero parar aqui. Na grande maioria dos negócios, e aí incluindo o agronegócio, o planejamento sucessório ele acontece aqui, no momento que a empresa está na maturidade. É claro, pessoal, não estou falando generalizando, tá? Aqui nós temos também momentos de planejamento sucessório, momento de growth. Mas, na grande maioria, a gente está falando em um momento onde a empresa já está com um nível de maturidade importante, né? Ou seja, nós temos, novamente, eu vou ouvir, cultura intrínseca nesse negócio, né? Essa empresa, ela já está no nível de maturidade, trazendo um resultado que ele, pelo menos, precisa ser mantido. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Estou falando aqui que a exigência é maior. O custo, a gente falando um pouco, jogando esse negócio um pouco para finanças, né? Quando a gente faz uma análise de viabilidade do negócio, na maturidade, o valuation dela é muito maior. Ou seja, se eu não faço um negócio muito bem feito, muito bem planejado, eu estou trabalhando ou, entre aspas, rasgando, correndo o risco de rasgar um valuation bem importante. Eu não tô, acho que tem alguém querendo participar no chat, o Rosane subiu aqui para mim, mas aí você vê que eu vou falando aqui, pode me interromper, tá? Eu tô falando de um risco muito alto. Quando a gente fala em projetos e gestão de risco,
a gente está falando de um risco muito Everson, a pergunta elevado do no que tange Matheus. econômico. Pode falar, pode falar. Matheus Kalimann, como seriam, né, as características da empresa que possui o nível de maturidade? As características, ótima pergunta, Matheus. Primeiro, assim, eu digo o seguinte, que no ciclo de crescimento de negócio, é, é, como eu falei, são ciclos, né? Nós temos um momento de início, growth, crescimento e maturidade. Normalmente, quando a gente fala de maturidade, e é legal isso, a gente está falando de pelo menos a empresa ter aquilo que o Jonathan falou, governança. A maturidade, ela não vem apenas, é por isso que isso aqui eu vou vincular a governança, tá, Matheus? Quando a gente fala de maturidade, a gente não pode olhar só a linha de resultado, tá? A gente precisa olhar a maturidade da gestão, a maturidade da gestão do negócio. E uma outra coisa que eu digo que tem a ver com a maturidade é a estratégia do negócio de posicionamento no mercado. Como é que essa empresa, em seu nível de crescimento ou na sua posição, no seu tamanho, ela se posiciona no mercado? A maturidade, ela, logicamente, pode ser vista pela marca. Por exemplo, eu tenho uma determinada marca, vou sair um pouco do agronegócio aqui, tá? Só para dar exemplo, para não pecar e não falar de nenhum negócio aqui que está relacionado com uma pessoa aqui. Mas vamos colocar maturidade da marca. Vou pegar meu iPhone aqui, ó. Apple. Apple tem uma maturidade. Maturidade por quê? Porque ela tem uma maturidade em relação à tecnologia, ela já se posiciona no mercado como uma empresa que tem uma tecnologia de segurança, ela tem uma maturidade, e aí eu vou colocar aqui da figura de líder. Quando você olha para a Apple, você pensa numa pessoa, né? Como é que poderia se dar um planejamento sucessório, por exemplo, numa Apple da vida? Então, respondendo a tua pergunta, Matheus, a maturidade ela pode sim ser vista. Tamanho de receita? Pode. Não unicamente. Eu diria que o mais importante é a maturidade em relação à estrutura organizacional. E aí a gente está falando de gestão, de liderança profissional, de atuação no corpo ali profissional, a gente está falando de governança, isso é nível de maturidade. Everson, quando é que uma empresa pode voltar a ter uma nova expansão? Exemplo, normalmente quando a gente tá numa estrutura onde entra um investidor terceiro, ela possivelmente ela vai entrar numa nova onda, num novo ciclo de growth, de crescimento. E vai chegar na maturidade, só que uma maturidade profissional muito mais elevada. A gente está falando de terceiros investidores, por exemplo. Por quê? Porque o investidor ele puxa para um novo nível de maturidade, até porque mudou um pouco a governança, entendeu? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Matheus, mas ele perpassa por aí, tá bom? E aí, por isso que a maturidade, quando a gente olha para a empresa e no nível de maturidade e faz esse planejamento sucessório no nível de maturidade, a gente já tem uma vantagem. Só que essa vantagem, a governança, ela não pode somente ser no papel, tá, pessoal? E, infelizmente, muitas vezes a governança ela fica no papel. Então, aí que tá. Talvez essa empresa, na verdade, ela não esteja madura para passar por um processo sucessório bem de sucesso, tá? É interessante, né? É meio redundante, né? O planejamento sucessório de sucesso. Mas aí nós temos uma outra questão que é a propriedade, né? E aí, quando a gente fala propriedade, veja que eu estou falando mais de pessoalidade, né? Eu estou colocando a pessoa mais em evidência aqui, né? Eu estou colocando quem é que está como sócio desse negócio. Eu estou falando do bem aqui. Quem é o proprietário controlador? Pô, meu negócio não tem isso, não. Meu negócio não tem um controlador, não. Eu não vou duvidar e não vou generalizar, mas é difícil, sabe? É difícil quando não tem um Emerson, proprietário. Oi? o Matheus até fez
uma outra, né, pergunta, ele colocou assim, entendi, a maturidade é pressentida, né, de governança, os Isso. planejamentos sucessórios, aí ele colocou assim, além disso, seria uma transmissão de bens aos herdeiros, certo? Acho que ele ficou um pouco confuso. Não, aí eu queria que você separasse, tá, Matheus, por favor. É, quando a gente fala do bem, eu estou Professor, falando ali realmente. Oi? sou eu. A minha pergunta acho que não ficou bem interpretada no chat, acho que eu não consegui Pode ficar à me vontade, Matheus. expressar. E que no caso da maturidade, ela é pressentida da governança e o planejamento sucessório, entre aspas, antes dessa maturidade, poderia ser denominado como uma transmissão de bens aos futuros herdeiros. Conseguiu compreender? Você fala transmitir o bem antes de fazer o processo de planejamento sucessório? Porque vamos colocar assim, um proprietário rural, né, que lutou a vida inteira, mas não conseguiu atingir essa maturidade. Ele, para evitar pagar mais imposto na hora de fazer herança, após a morte dele, ele gostaria de fazer uma transmissão desses bens em vida, entendeu? E ainda Sim. tem gente que denomina isso de planejamento sucessório. Mas no caso do senhor, da interpretação que o senhor dá, esse planejamento sucessório antes da governança seria, na verdade, uma transmissão de bens a herdeiros. Conseguiu É, entender? eu entendi. Ô, Matheus, assim, é aquele negócio, né? O negócio é lindo na literatura, porra, mas lá no campo é diferente. Beleza, eu entendo. É, eu digo o seguinte: não é que não pode ser feito ou não se deve ser feito a transferência do bem, que eu falo da herança lá, né? Primeiro, eu digo o seguinte, que se você não tiver uma maturidade, eu falo, tá? A gestão, não a pessoa, uma Sim. maturidade em relação a negócio, você vai ter problema nessa transferência do bem. Justamente e automaticamente, sem sentir, você vai entrar num processo de estruturação de governança, sabe? Ah, tá. Quando você fala, poxa, eu vou transferir um bem, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou transferir determinada terra e aí depois eu vou vir e vou passar o conhecimento de gestão e tal. Cara, se você não definir papéis, o porquê que você está transferindo aquele bem para aquela pessoa e por que aquela pessoa vai ficar responsável, veja, eu já estou colocando responsáveis, papéis. E quando a gente fala de governança, a gente está falando de papel, sabe? Então, assim, cara, pode fazer? Beleza. Na prática, muitas das vezes você transfere o negócio, deixa resolver esse negócio tributário aqui, esse negócio jurídico, fazer um arroz familiar, pá. Cara, mas você já está inserindo ali o processo de governança, entendeu? Beleza, faça isso, se deve fazer isso, só que aí que eu vou entrar com aquilo que eu comecei a falar. A cultura que desse meio, ela tem que ser uma cultura flexível, ela tem que ser uma cultura aonde reina ali a empatia, para que esse processo não seja prejudicado por questão fora, que foge negócio, e sim família, ok? Everson, Jonathan, eu gostaria de fazer uma colaboração. Pode ficar à vontade. Na verdade, Everson, o que eu acho que o Matheus colocou em pauta é uma prática no, vamos dizer, no mundo agrícola, no mundo rural, onde o proprietário, quando ele percebe que ele já está chegando a uma certa idade, ele começa a fazer a sucessão à brasileira, da mesma forma como acontece com Sim, a brasileira. Ou seja, pega um pedaço de terra e vende para o filho por uma merreca qualquer. Pega o outro pedaço, vende para o outro filho por uma merreca qualquer. Ou seja, na verdade, ele está transferindo a propriedade como se o fosse bem. venda, entendeu? E Eu, fazendo, eu, e fazendo uma sucessão da propriedade. Do bem, exatamente. É por isso que eu coloquei, Jonathan, e você colocou muito bem,
É por isso que eu estou colocando diferente. A sucessão é diferente da herança. Exato. É exatamente nesse Eu ponto, acho que nesse esse é o ponto que você tem que eu achei bem bacana essa sua separação, porque na prática as pessoas estão ainda acostumadas a se preocupar com o bem, mas se exato, na verdade, atrás do bem tem toda uma estrutura de negócio. Ou seja, o vizinho, ele conhece o seu José, ele não conhece os filhos do seu José. Às vezes os filhos do seu José nem moram lá, né? Eles exato. conhecem o seu José. E aí, se você É, não fizer essa sucessão ensaiada, planejada, quando o seu Zé morrer, os filhos vão estar na propriedade, mas eles não vão suceder o negócio. é exatamente isso aqui, o Jonathan, que você colocou. Matheus, espero ter respondido a sua pergunta, mas o que a gente está falando é exatamente isso aqui, ó. Respondeu sim, É quando. professor. Tá ok, obrigado, querido. Fica à vontade. Viu? É exatamente isso aqui, o Jonathan. A gente entra no eixo aqui da família, sabe? E aí, uma coisa interessante, cara, que é o seguinte, que você falou, vende uma parte para um, vende a parte para outro. A literatura também fala, e as pesquisas também falam, que o seguinte, cara, que muitas das vezes o negócio, ele pode até ser continuado, só que ele é diminuído, sabe? Ele se torna menor justamente por essa separação. Um lado para cá, um lado para lá, um lado para cá. E cada um toca um negócio. Só que o eixo Professor, do negócio, ele acaba reduzindo. Acho que alguém queria falar aí. Matheus, novamente. Pode falar, eu só queria tirar uma, porque daí, então, se a gente for fazer essa sucessão, a gente tem que sempre é, fazer uma certa governança, mesmo que simples, mas fazer uma governança, tipo assim, Exatamente, Matheus. estruturar. O que tem que ser defendido, Matheus, é que o negócio ele tem que continuar. A sucessão é do negócio, porque senão o negócio ele vai ser descontinuado. Pô, Everson, mas o filho X ele continuou com o negócio. Tá, mas vê se o negócio é do mesmo tamanho. Não vai estar. Entendeu? Essa passagem do bastão que eu coloco aqui, como na ponta aqui, é a passagem do bastão do negócio. Veja que antes da passagem do bastão, seja filho A, filho B, filho C, o negócio tem que ser em conjunto. Porque o que tem que ser defendido é o negócio, entendeu? E não se transformar em negócios menores. Ah, Everson, mas dentro do setor do agronegócio vai existir ainda ali a geração de riqueza. Beleza, possivelmente menor. Possivelmente menor. Tá? Esse é o ponto, entendeu? A gente defende a sucessão, o planejamento sucessório de um negócio que já está no nível de maturidade. Senão, veja, você vai cair, você vai retroceder e vai voltar num ciclo, talvez, de growth. Você vai ter que crescer de novo, tá? Esse é o ponto, tá, Matheus? Que vai ao encontro que o Jonathan colocou aí, tá bom? Entendi, entendi. E daí eu posso, se a senhora acredita que eu deveria formalizar essa gestão, né, essa governança através de algum documento, e deixar isso claro, reconhecido e tudo, ou seria melhor, ou não seria tão necessário? O Eu importante primeiro, é fazer alguma estruturação. eu acho que assim, são os dois, e antes por isso que eu comecei falando isso, né? Que a cultura, tem muito a ver com a cultura. Precisa de ter a aceitação cognitiva de cada membro, tá? Aceitação do mindset, mudar o mindset e depois estruturar de forma formal mesmo essa governança. Deixar escrito papéis muito bem definidos, Entendi. tá? Obrigado, professor. Tá? Então, continuando, pessoal, a gente está falando então de desafios, né? Então, assim, a gente realmente
tem desafios culturais. Veja, dificuldade aqui, ó, na aceitação de novas práticas ou lideranças. Isso você vai passar ou pode passar em um processo de planejamento sucessório. Diferentes gerações e visões. Cara, existe um negócio aqui, ó, chamado valores. Esses valores, eles precisam ser a base, eles precisam ter continuidade. Veja, quem estuda isso na literatura de planejamento sucessório é a psicologia organizacional. Eu estou novamente voltando para a análise do pensamento mesmo, a forma de colocar a pessoa no centro. É por isso que eu falei, a gente tem que mudar o mindset, realmente, para preparar esse negócio para passar por um processo tão, vou colocar entre aspas, inseguro como o planejamento sucessório. Veja, inseguro se não tiver cultura organizacional e familiar disposta a passar por isso. E aí eu até coloco aqui, ó, uma questão que é a divisão de terras e ativos, tá? E aí tem isso aqui, ó, que pode gerar uma confusão e não pode atrapalhar a sucessão, que muitas das vezes a divisão nem sempre é mais justa ou eficaz. Nem sempre. É por isso que nós precisamos de ter papéis definidos. E aí, um outro desafio que eu trago é, talvez, o desinteresse pelo agro. Quem disse que a nova geração, ou quem disse que a próxima minha geração está interessada pelo agronegócio? Muitas das vezes, o filho é médico, muitas das vezes, a próxima geração quer trabalhar mais com tecnologia. O agronegócio, ele pode passar por isso. E ele passa por isso. E aí, é um risco. É um risco desse negócio ele não dar continuidade. Só que existe uma saída para isso, né? Existe uma saída. E é aí que a gente vem aqui com as estratégias. Primeiro, comunicação. Eu acho que no processo de o planejamento sucessório, ele tem que se dar, de fato, a cultura ela tem que ser desenvolvida no longo prazo, tá? Se existe essa mentalidade que lá na frente eu vou fazer a sucessão para a próxima geração, isso tem que ser comunicado antecipadamente, até antes de se iniciar a fase do planejamento sucessório, tá? E aí é envolver todos, não é o preferido ou a preferida, são todos da família. Porque se não tiver comunicação aberta, vai gerar ruído e gera assimetria de informação, ok? A comunicação é uma estratégia. Como eu já falei várias vezes, definição de papéis é definir claramente quem é responsável de quê e por quê. Aqui a gente está falando de uma antecipação de gestão de conflitos. Gestão de conflitos é muito difícil de se fazer, principalmente em um ambiente familiar, que muitas das vezes o planejamento sucessório acontece no planejamento. Pessoal, só uma questão, tá? Estou falando de planejamento sucessório aqui, dando mais ênfase à família aqui, tá? Então, assim, porque é a forma mais natural, né? A gente está falando no agronegócio. Mas isso precisa ser muito bem, ser definido os papéis de cada um. Cara, é falar o porquê e deixar escrito o porquê que está se tendo isso. E treinar essa nova geração. Quem disse que a nova geração ou a próxima geração sabe de tudo? E aí eu falo ao contrário também. Quem disse que a antiga geração ela pode saber muito, sabe muito e precisa ser respeitada. Só que nós também temos que ter a empatia de fazer uma escuta reversa, que é justamente escutar a próxima geração e chegar em um acordo. E aí, cara, se precisar, chama a gente de fora. Chama a gente de fora. Se precisar de uma consultoria, chama uma consultoria. Porque às vezes
pode ter conflitos justamente de talvez isso aqui não vai ser colocado aqui porque não é do não, e eu sempre fiz assim e se isso ser inserido no negócio não vai dar certo. Se começar a ocorrer isso, eu acho que você tem que começar a envolver terceiros. E aí vem uma educação, vem uma experiência, vem uma visão de fora que é extremamente importante. E muitas das vezes, pessoal, quando a gente está falando de planejamento sucessório, ele pode ser um momento aonde pode dar uma reviravolta na empresa e um momento de um novo crescimento. Justamente por ser o momento que você para pensar no negócio e pensar em mudanças. E aí, por último, eu coloquei exatamente isso em destaque. Profissionalizar a gestão é abrir mão, beleza, eu aceito. E aí, quando a gente fala de sucessão familiar ou planejamento sucessório, a gente está falando que é um apego mesmo, né? Pô, cara, sempre eu tive à frente, ou meu filho que tem que estar à frente, ou minha filha, ou meu sobrinho, ou que seja lá que for. Mas não, muitas das vezes a gente tem que colocar uma gestão profissional mesmo de mercado. Não quer dizer que a sua gestão não seja profissional, não estou falando isso não. Não é desqualificando a gestão. Eu estou falando, quando eu falo em profissionalizar, eu estou colocando aqui gente de mercado que não tem viés familiar, que não tem viés desse processo sucessório. E se for Everson, o necessário, Matheus levantou a mão e depois o John. pode ficar à vontade. Se o Matheus? senhor quiser concluir, professor, eu faço depois só um comentário que eu queria fazer. Pode comentar, Matheus. É Aqui é a que ano preferência de passado vocês. eu fui na Audi em um dos eventos que o IBER promoveu, e nesse evento o Maeli, ele deu, eu esqueci o nome dele agora, mas ele comentou sobre o planejamento sucessório da Maeli, né? E ele disse até que para os filhos estarem como gestores, eles deveriam falar pelo menos 3 idiomas, cursar, acho que uma faculdade nos Estados Unidos, e eu achei muito interessante, porque ele coloca requisitos para, para, in- para o ingresso dos familiares dentro da empresa, né? E até é Exato. importante isso, né? Para profissionalização da gestão, né? Eu acho que isso é É muito esse importante. treinamento, né, Matheus? Cara, quem vai fazer gestão de negócio, ele tem que saber. E exatamente, abrindo um parênteses aqui, o Maeli, ele fala uma coisa bem legal. O Maeli filho conversa com o Maeli pai, né, abrindo parênteses aqui. Ele fala, pai, ó, a gente não atrapalhando, a gente está ajudando já. Porque o negócio é essa galera tocar. E é isso, cara. O que tem que ser visto é o negócio. É a continuidade do negócio. Entendeu? E é isso mesmo. Entendeu? Treinar quem vai assumir, ou se não, vamos profissionalizar. O negócio é ter continuidade e sustentabilidade do negócio. Entendeu? E profissionalizar pode até mesmo ser profissionalizado com próprios membros da família, né? Colocando esses requisitos, né? Exigindo que esses membros tenham qualificação técnica para exercer essa gestão, né? Exatamente. Exatamente. Acho que o próximo é o Jonathan. Correto. Pode ficar à vontade, Jonathan. Eu não estou ouvindo, não sei se o áudio está fechado. Área técnica aqui. É, na verdade, assim, quando a gente fala em profissionalizar a gestão, isso causa, especialmente no meio do agronegócio, causa um rebuliço muito grande, né? Porque a tendência do pai é querer ver os filhos no negócio, né? Mas se você tiver implantado um sistema desenhado a várias mãos, um sistema de governança, esse sistema de governança, por exemplo, ele pode contemplar, exato, ele pode contemplar uma figurinha muito simples, que é o conselho de família, né? Exatamente. Esse conselho de família Exatamente. vai tratar de toda a estratégia do negócio. Então, coloca Perfeito, Jonathan.
do negócio profissionalizada, contrata lá um agrônomo para ser diretor, enfim, contrata alguém para ser a operação, mas o negócio em si, a estratégia do negócio vai ser tratada no nível de governança, no nível de estratégia, né, de conselho. Tem vários modelos. Eu sempre digo que, assim, o que me preocupa é quando eu vejo alguns colegas querendo impor modelinhos pré-fabricados. Isso não funciona. Governança é uma coisa que precisa ser construída, desenhada para cada caso. Cada Lógico, caso. a gente tem as práticas de governança que o IBGC desenhou junto à Fundação Dom Cabral, tem, o Hauser também tem, enfim, tem muita coisa no mercado. Mas na hora que você vai trabalhar a governança, você tem que ouvir, conversar, trocar ideias e construir algo muito específico. Perfeito, perfeito, Jonathan. E é exatamente aqui que entra justamente, disse que profissionalizar a gestão é não estar no negócio. Você tendo uma estrutura de governança com seus princípios básicos, que é a transparência, olha, transparência, prestação de contas, equidade, responsabilidade corporativa, você pode estar inserido, eu falo, sócios, ou estar também no conselho de administração, ver a gestão de forma diferente, estruturar isso aqui é extremamente importante, uma auditoria independente. Isso aqui o agronegócio nem muitas das vezes existe, tá? Mas isso aqui, ó, precisa ser bem descrito. A conduta do negócio. Isso são pilares de práticas de governança. A profissionalização e o planejamento sucessório, eu digo planejamento sucessório primeiro, ele precisa estar embasado em governança. É justamente esse é o ponto que eu coloco como principal tática. Estruture e coloque os pilares. E aí, quando a gente deixa claro que com a governança, você, pelo contrário, você vai ter uma visão melhor ainda do negócio, ou você vai participar ainda mais do negócio, o processo de aceitação se torna muito mais fácil para esse planejamento acontecer. Ele não vai acontecer, novamente, se ele não for comunicado corretamente. Agora, se você deixar claro que o planejamento sucessório ele está embasado nisso aqui, a chance de dar certo é muito mais alta, tá? E aí eu trago exatamente essa frase, né? Muitas das vezes o que não vemos é o que mais importa. E nesse caso aqui do planejamento sucessório, essa raiz consolidada aqui que dá força é justamente a governança muito bem estruturada, tá, pessoal? E aí a Sandra Guerra ela colocou uma frase bem interessante, mas eu vou só pegar essa parte B aqui da frase dela. Ela coloca que, de fato, a adoção de práticas de governanças corporativas apenas aparente pode destruir valor. Ponto. E muito. É o que eu comentei com vocês. A governança corporativa, ela precisa ser praticada e não apenas falada. Não adianta você falar, eu tenho governança e não respeitar os pilares. Não adianta falar, o meu negócio tem governança e não ter transparência. Então, governança, ela tem que ser realmente vivida. E aí, eu trago uma frase aqui, já caminhando para o nosso final, de Porter. Porter, ele, na literatura, ele é um grande estudioso, pesquisador, que olha estratégia empresarial, estratégia corporativa, e a característica de Porter
ele olhar a estratégia do ambiente externo, tá? Posicionamento, competitividade. Isso é o que Porter pesquisa. E aí ele tem uma frase bem interessante que estratégia, na verdade, a essência dela é escolher o que não fazer. O que eu estou trazendo essa frase aqui para vocês? Vocês, quando passam, a gente no agronegócio passa pelo planejamento sucessório, um processo de comunicação tem que ser muito claro desde o início o que não quer, o que eu não vou querer, para que o processo de planejamento sucessório ele não seja prejudicado lá na frente, tá? Aqui é algumas reflexões que eu deixo, tá? Então, o que nós realmente precisamos deixar de fazer é o que Porter coloca, né? Você precisa definir aquilo também, o que não fazer, né? Pensar o que realmente nós somos vulneráveis, né? Pensar nos recursos, de onde vêm esses recursos. E aí, pessoal, novamente eu trago aqui recurso, pessoas. Recurso é o maior recurso que nós temos na nossa estrutura organizacional, independente do tipo de setor, são as pessoas. As pessoas são os nossos maiores recursos, são insubstituíveis, são bens não substitutos. Você pode substituir cargo, pessoa não, tá? E aí, aceitar. Eu sempre fiz dessa maneira, por que mudar agora? Reflete nessa pergunta, né? Porque o mundo muda. Você está num ambiente dinâmico, né? E aí, o planejamento sucessório, e aí isso é frase minha, é uma continuidade de um trabalho que sempre envolveu muito suor, ética, muita ética, amor, legado. Você está trabalhando num processo onde envolve legado. E aí eu queria finalizar aqui a minha fala passando um vídeo rápido para vocês. Everson, rapidinho, Oi? a Stephanie levantou a mão. Ei, Stephanie. Ei, Stephanie? Everson, eu queria trazer. Boa noite, gente. De novo, eu só queria trazer um ponto, né? Eu acho que, para muitas vezes, a gente olha esses pilares, né? E a gente acha que é um pouco distante da realidade dos produtores rurais. Eu lembro de um dia, né, que eu fui falar sobre governança numa propriedade, e aí o produtor falou: Ah, mas eu não tenho estrutura para isso, né? E aí, muito do que eu trouxe, você comentou também, eu gostaria de trazer para o grupo, é a importância da gente começar devagarzinho nos pilares, né? Uma Isso. coisa não se constrói do nada, né? Ela vai se construindo com a sua formação da base, vai seguindo, né? E vai sendo construída. Da mesma forma, se a gente consegue adotar alguma das práticas de governança na nossa propriedade, né? Então, se ela é pequena, a gente faz uma coisa, se ela é média, a gente pode ir aplicando outro princípio. Mas a maioria deles, em pequenas instâncias, podem ser aplicadas a todos, né? Então, quando a Isso. gente fala a questão da transparência, é transparência em processos, é transparência nas contratações, é transparência nos contratos. E aí, nisso vai envolver que se eu tenho trabalhadores na minha propriedade que talvez estão sem carteira, isso vai precisar acabar, né? Os contratos de parcerias de MEI de MEIs vão precisar serem formalizados, especialmente em pessoas que têm mais idade e que a maioria das coisas foram fechadas de boca. E aí, quando os filhos assumem, eles não sabem o que foi combinado, né, com o seu João. Achei legal o que o Jonathan falou, né? É, é Sabe o que isso. foi combinado com o seu João? E aí que eu vejo na prática hoje rodando o estado, muitas pessoas perdendo propriedade, perdendo coisas, ou até mesmo perdendo a oportunidade da continuação, né? Como você falou, achei muito legal quando você trouxe essa questão de que o negócio continua, mas ele às vezes tende a diminuir, né? Porque os processos não foram bem descritos, porque as pessoas não deram as chaves, né? A Não pessoa foi bem só. comunicado. Exatamente, a pessoa não sabia o caminho, né? Não sabia para quem que o pai vendia o café, com quem que o pai comprava o adubo melhor,
né? E aí a pessoa falece. E aí eu trago novamente aquele exemplo que eu trouxe da Sarita. Eu tenho até que colocar depois mais informações dela lá no grupo, vou exemplificar isso, mas eu trouxe no primeiro encontro, no segundo encontro, o exemplo da produtora de laranja de São Paulo, que ela não queria fazer a sucessão, mas a irmã dela queria. Então o pai, ainda jovem, começou o processo de sucessão com as duas, mas ela só participava das reuniões mais ou menos, ou quase nem participava. Em menos de um ano, morreu o pai e morreu a irmã que ia ser sucessora. Né? E aí ela não sabia o caminho das pedras. Então, logicamente que a gente não deseja, né, aqui que nenhum pai faleça ou que nenhum familiar aqui que esse processo aconteça, mas da mesma forma a gente entende a importância de fato olhar para isso agora e começar a construir os pilares, porque se a gente não construir, ele não vai ser uma continuidade, né, como você bem está trazendo aqui. Exato. E aí, perfeito, Stephanie, obrigado pela contribuição. E aí, pessoal, a apresentação ela termina aqui, mas na verdade eu queria terminar essa apresentação com um vídeo rápido, tá? Só para contribuir do que é um planejamento sucessório. Primeiro, eu deixo extremamente ressaltado aqui que ter empatia em ambos os lados, tá? E aí, eu vou passar o vídeo aqui, acredito que o áudio vai sair, mas se não sair, vocês podem interromper aqui e a gente refaz, tá bom? Vou dar o play aqui. Modéstia à parte, pode ter cara que dirige igual eu. Igual eu acredito que tenha, mas melhor não. A sensação que eu sinto quando eu pego uma estrada, acaba todas as minhas dores. Quando eu vou trocar de habilitação, agora é 3 anos, por causa da minha idade, a gente fica triste, né? Toda a vida eu dirigi. E eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. No Detran, eu fui fazer um teste, ele me reprovou. Eu não gosto nem de falar nisso, que ela se emociona. Quem não fica chateado, perder a carta? Pra onde você está me levando? Você já vai ver. Eu acho que você vai dirigir agora. Júlia? Esse vídeo aqui eu só quis retratar uma questão. Esse vídeo aqui ele é uma propaganda da Nissan, só que esse vídeo aqui ele passa uma questão que o planejamento sucessório tem que ter. É a empatia e valorizar o legado que foi feito até aqui, né? E nunca esquecer isso, é colocar na parede. E quando a gente olha para a parede o legado que foi construído, a gente volta naquilo que eu comentei com vocês no início. A gente muda a cognição, a gente muda a mente, porque lá no fundo de toda a família que seja, existe a vontade de continuar esse legado e respeitar
o trabalho que foi feito até aqui, tá? Então, assim, queria finalizar aqui a minha apresentação. Estou aberto a perguntas. Novamente, a importância que eu queria passar é não da técnica de análise tributária e não da técnica de análise jurídica em relação ao negócio de planejamento sucessório. Primeiro precisa ser mudado a pessoa, porque o planejamento sucessório é feito por pessoas. Beleza? Volto aí para Stephanie ou para Rosane, fica aberta a perguntas, vou compartilhar esse material e meus contatos também estão no material e estou à disposição, tá? Obrigado pela oportunidade aí do IBEF também em compartilhar um pouco aí sobre planejamento sucessório e obrigado mesmo. Valeu, hein? Pessoal, agora então a gente abre. Queria perguntar, né, se alguém gostaria de fazer alguma colocação. Eu queria principalmente quem está mais quietinho aí, né, quem não falou também, gente, traz um pouco do que vocês veem a campo, assim. Eu sei que a gente tem alguns sucessores aqui no grupo, então eu queria que, se pudessem, pelo menos 2 pessoas exemplificassem, assim, o quanto que é difícil tudo que foi falado aqui, ou o quanto vocês acham que é possível aplicar isso a campo e aí na propriedade de vocês ou na empresa de vocês. Trago o exemplo, né? No meu caso, a gente não tem mais propriedade na minha família. Meu avô foi um caso de não sucessão e hoje em dia lá na empresa a gente é um caso de sucessão. Então é possível aqui em todos os cenários, né? Fazer isso. Então queria ouvir um pouco vocês. Boa noite, Stephanie. É a Lorena, pode falar? Claro, fique à vontade, Lorena. Aqui na minha cidade teve um caso muito nesse sentido. Um dos maiores compradores de café, ele dividiu os bens e vida entre os filhos, só que a parte principal que ele deveria ter ensinado à pessoa que ficou com um secador de café, ele não ensinou. E aí, quando ele veio a falecer, o bem estava resolvido, mas a empresa em si foi fechada e foi vendido todo o maquinário. E aí deu a oportunidade, assim, de quem era inferior a ele crescer, sendo que poderia ser o filho dele, no caso, que ficou, né, com o bem, manter aquilo que já era um sucesso. E hoje você acha, Lorena, que é difícil aplicar tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Até nesse terceiro módulo. Você acha que... Por que isso aconteceu assim com ele? E aí pode falar você e também quem quiser complementar, fique à vontade. Você acha que foi por falta de conhecimento, por talvez má vontade? O que você acha que foi aí o fator preponderante para que isso acontecesse? Então, eu acredito assim que conhecimento é algo que a pessoa pode te falar o dia todo. Ah, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Só que eu acredito assim que a vivência ali do negócio, que é o que faz você pegar o time da coisa. Igual no meu caso, por exemplo, eu fui morar em Vila Velha e fiquei morando 9 anos lá, me formei em direito, fiz pós, e não tem nada a ver com a área que a minha família trabalha. E aí, um certo momento, eu resolvi voltar. E aí, quando eu voltei, embora eu sempre soubesse o que meu pai fazia, o que meu avô fazia, eu não sabia, por exemplo, fazer sozinha. Se meu pai hoje precisasse se ausentar uma semana, nem que fosse de férias, eu não conseguiria responder por ele sozinha. Então, eu me peguei nessa situação. E aí, eu pensei, agora acho que é o momento de eu estar ali presente aprendendo. E aí é o que acontece. Hoje em dia, acho que há 15 dias atrás, meu pai viajou e eu tomei conta de tudo sozinha, porque eu estava apta a isso. Mas se eu tivesse continuado morando em Vila Velha, lá no meu mundinho, eu ia só entender o que meu pai fazia, mas eu não saberia substituí-lo, né? Excelente. Eu acho que você fez a melhor escolha mesmo, hein, Lorena? Assim, né? De buscar e estar aqui também nesse curso. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém gostaria de dar, né, esse exemplo, ou depoimento que já viu na cidade de vocês, ou até mesmo um caso próprio? Stephanie. Oi, Jonathan, pode ficar à vontade. Eu só queria reforçar que, como a gente já falou antes, às vezes as pessoas se veem diante dessa palavrinha, dessa expressão governança, e acham que é uma coisa extremamente complexa, que precisa ter um monte de coisa, que vai gastar muito dinheiro.
você pode fazer governança de acordo com o tamanho do seu negócio. Como você até mencionou, você não precisa... Imagina, por exemplo, o ISD. Você não precisa cumprir todas as práticas de ISD. Você tem que cumprir aquelas que têm a ver com o seu negócio. Então, quando você vai desenhar a sua governança, você vai começar do básico. Qual é o mais básico na governança? Separar os dinheiros. O segundo mais básico, arrumar as caixinhas. Quando você fizer essas duas coisinhas básicas, que não vão custar dinheiro nenhum, você vai começar a perceber que o seu negócio tem condições de tomar propulsão. Então, é uma questão de cultura, como o Everson falou. Não há por que ter medo da governança. Eu fico preocupado, por exemplo, quando você estava falando na aula passada sobre o consultor que foi falar lá na sua empresa, no seu negócio, e disse que aquilo lá não era... Desculpa, eu entendo que qualquer atividade é um negócio. E esse negócio ele foi desenhado por uma pessoa que tinha um sonho, né? E esse sonho não pode ser destruído, ele tem que ser perpetuado. É esse o lance do negócio. O filminho que o Everson colocou é mais ou menos nessa linha. A pessoa tem um sonho de continuar dirigindo eternamente. Só que aos 75, aos 80, aos 85, ele já não tem mais capacidade para fazer isso, simplesmente porque é perigoso, né? Então, assim, a pessoa tem... na minha família, eu tive um caso muito específico de um tio que tinha uma propriedade gigantesca, era um vale completo, de um lado ao outro das montanhas. E ele começou a fazer aquilo que todo mundo fazia. Vou vender um pedaço para o meu tio, para o meu filho, outro pedaço para o meu outro filho. Resultado, ele tinha uma fazenda gigante e agora tem várias fazendinhas que não se complementam, porque, na verdade, o negócio só existe na complementariedade. Se você começa a dividir, você começa a destruir aquele sonho. Então, as pessoas precisam começar a entender exatamente essa noção, né? E quando a gente faz desenhos de sistema de governança, nós precisamos compreender uma coisa básica: precisamos dialogar com as pessoas envolvidas, com todas as pessoas envolvidas. E, num certo momento da governança, essas pessoas envolvidas alcançam vizinhos, outros produtores, enfim, todo um entorno, e até mesmo a tal da família distante, porque ela também pode participar do negócio. Então, a gente precisa tornar esse sistema inteligente e precisamos convencer as pessoas de que esse é o caminho. E esse é o caminho não só para o agronegócio, é o caminho para qualquer negócio. Qualquer negócio. Se você tem um restaurante ou você quer montar um restaurante, não adianta você simplesmente contratar o melhor chefe. Aliás, todas as vezes que eu vejo a abertura de restaurantes, eu observo isso. O cara vai e contrata o melhor chefe de cozinha da praça, ou traz até de fora. O cara monta um cardápio com 500 pratos, cria preços da cabeça dele, e aí coloca aquele negócio no meio de um bairro residencial. Sabe qual é o efeito? Negação. Por quê? Porque aquele negócio ali vai trazer barulho, vai trazer mau cheiro, vai atrair inseto, vai atrair um monte de coisa. O trânsito vai ficar horroroso. Então, precisa conversar. Conversar não mata ninguém, não. Faz bem para a saúde, né? Então, a gente precisa mudar um pouco o jeito de ver o negócio.
E o agronegócio ele tem muito essa característica do sentimento, do sonho, né? Porque o agronegócio, normalmente, a pessoa não comprou a fazenda direto. Provavelmente ele herdou do pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô. Nós temos histórias aí de fazendas que são centenárias, muito mais do que centenárias. Então, a coisa é bem mais complexa do que a gente pode imaginar, porque não é só um pé de café, não é só um hectare, é uma história de vida. Excelente. E eu acho também outro ponto que vale a gente colocar aqui, eu queria ouvir também mais gente, hein, pessoal? Vocês estão correndo, mas até o final do curso eu quero ouvir todo mundo falar um pouquinho, né? Bom, mas o que eu acho que é legal também, Jonathan, e quando eu comecei a ouvir um pouco sobre governança, eu fiquei, né? Essa questão do conselho para a gente foi muito importante. Aí, de novo, eu trago um exemplo nosso lá de casa, que foi quando a gente trouxe um consultor de fora para ajudar nesse diálogo, né? E até hoje ele acompanha a gente uma vez por mês, tem essa reunião. Eu vejo muitos amigos, né, que tentaram fazer a sucessão e que não deu certo, foi quando tenta com o próprio peito fazer a sucessão. E ela não vai acontecer, porque como foi falado bem aqui pelo Everton, a gente tem 3 ecossistemas, né, 3 sistemas que precisam se interligar. E aí, quando os eixos eles começam a se sobrepor, como a gente viu ali, né, família, o negócio, a propriedade, vai aumentando o grau de complexidade da comunicação. Então, né, se na família a gente já é difícil, né, a convivência e a conversa com o passar do tempo, quanto mais quando tem mais de um elo junto, quando é mais de uma parte sobreposta, né? Então, eu reforço aqui um ponto que foi falado de trazer mesmo alguém de fora para dialogar ou de buscar essa parte de ter conselheiros, porque isso faz toda a diferença mesmo, de que não é alguém opinando, né, assim, na sua vida, mas é alguém ajudando a construir. Né? Eu acho que isso, de fato, é positivo. Mas alguém, pessoal, gostaria de complementar alguma coisa? Ou trazer um exemplo, ou alguma dificuldade também? Já está quase acabando já. Everson, acho que o pessoal é quietinho nessa turma, hein, Everson? Tá vendo? Tá vendo? Eu fico preocupado, não sei se foi bom ou se foi ruim, que ninguém quer falar, mas tá ótimo. Acho Stephanie, acho que a mensagem que o Jonathan, ele resumiu bem. Vai muito além, né, Jonathan, dos processos burocráticos que a gente já conhece, né? Isso é só o registro. A questão de sucessão, ele vai além. E o além que é o mais difícil. O além que é o mais difícil. A gente precisa... E aí o Jonathan falou uma questão ali, quando acontece a sucessão e chega uma certa idade, é perigoso. E, cara, é sensacional quando reconhece que é perigoso. O negócio é reconhecer. É reconhecer que é perigoso e que precisa de outro piloto. Só que esse piloto tem que ser preparado. Precisa ser preparado. E não é de qualquer forma. É muito tempo. É igual... Eu não lembro, acho que foi Lorena, não lembro. Se não está perto, não vai ter preparação. Tem que estar perto, entendeu? Tem que estar sentindo o que é o negócio. Né? Tem que estar dentro do negócio. Eu acho que os comentários resumiram bem aí. E é essa mesma mensagem que eu queria passar. Tá? É muito além de apenas criar uma rede familiar e ponto. Antes tem um passo gigante aí. Uma coisa importante, Emerson, colaborando, é que esse modelo precisa ser personalizado para a realidade de cada negócio, né? Não dá para simplesmente comprar um modelinho e sair aplicando. Tem um caso que eu venho acompanhando, eu não posso aqui compartilhar o nome da família, nem o local, mas o pai, infelizmente, se foi, ainda em idade produtiva, né, vou dizer assim, e não tinha concluído o processo de sucessão de fato, porque eles estavam, infelizmente, preocupados na transferência da propriedade. E, nesse momento, o negócio corre um grande risco de ser ou descontinuado ou
diminuir drasticamente porque não fizeram a sucessão da gestão do negócio, da administração do negócio. Porque plantar café não é tudo igual, colher cacau não é tudo igual. Existe uma referência daquele produtor, né? A gente escuta muito isso, porque o produtor tal consegue produzir X saca por hectare, um exemplo, mas como que ele conseguiu fazer isso? Muitas vezes não é só contratando um especialista que vai ser resolvido, às vezes é o manejo da terra que está ali há anos, que ele já entendeu isso, inclusive na prática, né? E a Stephanie até falou também, né? Às vezes não sabe onde compra o melhor produto, enfim. Então, assim, se não acompanhar de fato e não ter tempo para fazer isso, vivenciar vários ciclos da propriedade, tanto da preparação do solo, da colheita, da venda, do armazenamento, e o papel, quem resolve o quê, né? Por exemplo, se tem 2 irmãos, quem vai ficar na parte administrativa e quem vai ficar na propriedade? E se essa propriedade, por exemplo, tem meieiro, e aí a Stephanie falou muito bem, esse meieiro está regulamentado, não está? Como é que é isso? Se acontece um problema com essa família que é o meieiro, como é que vai ser isso? Se o pai não ensinou, não conversou sobre isso, o filho chega totalmente perdido, né? E ele precisa, ou eu citei o filho, mas pode ser outra pessoa da família. Se ele não vivenciou na pele, é muito difícil, porque são muitas variáveis. E, assim, um negócio familiar, ele tem todo esse desafio de gestão tradicional e tem mais a gestão dos conflitos familiares, por exemplo. Nesse caso que eu estou acompanhando, está tendo um problema gigantesco entre a visão da mãe e a visão dos 2 filhos que trabalham na propriedade. Ela antes não atuava, mas agora que o patriarca se foi, por exemplo, ela quer opinar, e acho que ela não tem, talvez, muita experiência, e isso tem causado um atrito gigantesco, porque não se resolveu o que o Jonathan falou várias vezes, né? Papéis de cada um. Então, assim, é um problema muito sério, porque, infelizmente, não cuidaram disso com antecedência, né? Excelente. Pessoal, então é isso. Queria agradecer. Hoje não consegui estar ligada aí com o vídeo com vocês, mas queria agradecer também a Rosane por ter dado todo esse suporte, ao Everson. Muito obrigada. Eu acho que hoje a gente conseguiu, né, ter uma boa vivência aí e eu acho que aprender bastante, principalmente sobre os princípios que permeiam a governança. Então, eu queria que a gente depois pensasse sobre tudo que foi falado aqui e que principalmente a gente tentasse aplicar na nossa vida, né? Como a gente não consegue estar aí com vocês, o deverzinho de casa que a gente deixa é, de fato, você olhar hoje quais princípios você tem aplicado na sua propriedade e como você poderia, talvez, aplicar alguns deles, ou como aplicar tudo que você tem ouvido até agora, né? Não apenas nessa palestra, mas já na palestra que a Rosane deu, na palestra que o Tassiano trouxe também para a gente. O que até agora, nesse 3º módulo, você já conseguiu vivenciar que foi útil para a sua jornada. Então, a gente encerra esse módulo de hoje e amanhã a gente está junto de novo. Amanhã a gente tem uma aula muito importante. Teremos nossos palestrantes de fora, né, que são de São Paulo, vão trazer esse panorama diferente para a gente. Então, convido vocês amanhã a estarem aqui também com a gente no mesmo horário. Muito obrigada, pessoal, e excelente noite a todos. Esse curso tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da FUCAP Business School.